Olá pessoal, tudo bem? Samuel aqui novamente, trazendo mais uma mensagem de reflexão. E hoje eu trago uma mensagem para aqueles que estão pensando assim, será que eu devo continuar orando? Será que vale a pena continuar orando? Tudo em torno da oração, porque na verdade muitas vezes a gente pode se sentir, mesmo que por alguns instantes, meio que perdendo tempo orando, né? Principalmente quando se ora pelo cônjuge e nada se vê, nenhuma transformação se vê. Então essa mensagem é para você. E antes de começar essa mensagem, eu só te peço um favor, para que você possa dar um like nesse vídeo, caso você goste deste conteúdo. Se inscreva no nosso canal, caso você não seja inscrito ainda. Coloca ali os sininhos de todas as notificações, para todas as vezes que a gente tiver um conteúdo novo, você seja avisado. Compartilhe essa mensagem também com aquela pessoa que você acha que está precisando ouvir isso, né? E que vai trazer edificação para a vida dela. Evangelize também dessa forma, que é muito importante, levar a palavra de Deus a outras pessoas. E participe no nosso grupo no Telegram. O link vai estar na descrição e no comentário fixado no topo. A palavra de hoje, eu tenho 3 palavras hoje, tá? Muito importantes. Inclusive uma é bem conhecida, tá? A primeira é 1 Tessalonicenses 5, 16 e 17. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. O famoso orai sem cessar. A outra palavra está em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 8. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que ele nos livre das mãos dos filisteus. E a terceira palavra está em 1 Coríntios 7,14. 1 Coríntios 7,14. Hoje eu tô com uma língua meio enrolada aqui, me desculpem. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Amém. Que palavras maravilhosas, né? Algumas a gente até conhece muito, mas pouco pratica. E uma das coisas que a gente aprende nesse deserto, além de viver na dependência total de Deus, é que não basta apenas ler a palavra. É preciso não só ler e meditar, é preciso viver a palavra. E isso a gente vive muito pouco, infelizmente. Porque quando a gente vê ali em 1 Tessalonicenses, estejam sempre alegres. Muitas vezes eu vejo mais cristão triste, desapontado, muitas vezes até numa situação de tristeza, angústia e aflição contínua, muito mais do que os ímpios. Ou seja, acabamos todos nós dando mau exemplo daquilo que Cristo é para nós. Parece que carregar essa responsabilidade de ser cristão é algo pesado, é um fardo pesado, é ruim. E isso infelizmente afasta as pessoas que possam vir a ter interesse a seguir a Cristo. Já pensaram nisso? Então mudem a atitude, estejam sempre alegres e orem sem cessar. Essa história que a gente muito ouve de não, eu já entreguei na mão de Deus, eu nem tô orando. Gente, isso é preguiça, tá? Me desculpa. Porque não é tão simples assim. Não é porque eu orei uma vez que eu vou deixar de orar. Então, se fosse assim, eu não precisaria mais orar pelo nosso país, eu não precisaria mais orar por aquele parente que está opresso ou drogado com um vício. Para quê? Ora uma vez só, Deus já sabe e está tudo bem. Não é assim. A oração contínua também é uma demonstração de fé. Oração contínua também é como um pedido ao Pai, de forma que ele deixou na parábola lá do juiz. O juiz, mesmo sendo totalmente diferente de Deus ali, porque ele não era uma pessoa carinhosa, ele não era uma pessoa empática, ele atendeu ali a mulher que, tipo assim, encheu o saco dele, tá? Resumindo. Então, assim,
Por que Deus não te atenderia? Sendo Ele muito bondoso, amoroso, né? Um Deus que se preocupa conosco em nos atender para nos ver felizes, nos ver alegres. Então a gente precisa sim ter uma disciplina de oração, uma rotina espiritual e viver a palavra. Tá? A gente vê que antigamente, até no Velho Testamento, as pessoas davam muito mais importância a orar, né? Que a gente vê ali na passagem de 1 Samuel: não cesse de clamar ao Senhor por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Ou seja, por favor, a oração é importante. Se você deixar de orar, talvez a gente não se livre das mãos dos filisteus, porque Deus é quem faz a obra. Nós, nesse mundo moderno, aprendemos a ter uma certa autonomia e uma independência, né? Todo mundo vive sob alguns mantras do mundo, né? Meu corpo, minhas regras, eu que determino, eu isso, né? Vivemos num egocentrismo hoje em dia terrível, onde a gente se esqueceu da dependência total de Deus. Então, nós que estamos no deserto, precisamos acordar para a dependência total de Deus e enxergar a importância das orações por meio da nossa dependência de Deus. Por quê? Para quem que a gente vai recorrer? Com a força dos nossos braços, a gente não consegue ir muito longe. E se consegue, a gente se esgota muito fácil. Se com Deus já é difícil, a gente se cansa, a gente se fatiga, sabe? Imagina sem Deus. E na terceira palavra que eu trouxe aqui em Coríntios, 1 Coríntios, o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Mas eu não estou convivendo, não importa. Mas o meu cônjuge, meu marido ou minha esposa, eles aceitaram Jesus, não importa. Se eles realmente estivessem congruentes com a vontade de Deus, eles não teriam se afastado dessa maneira de vocês. Então é muito importante nesse momento vivermos a palavra dessa maneira. Então, se o marido ou a esposa não crente está opresso, está desviado por alguma situação, nós devemos continuar orando para santificá-los, para buscar por eles a Deus, por amor a cada um deles. Amor é decisão. As pessoas elas confundem o amor, acham que amor é um sentimento, é algo latente, né? Ou às vezes confundem com aquele versículo, né? O coração do homem é enganoso. Não, o coração do homem é enganoso quando envolve a questão da intuição, do sentimento, e não coloca Deus em primeiro lugar, sabe? Muitas vezes a gente erra por não colocar a Deus em primeiro lugar, por não consultar a Deus antes de fazer algo. Nós devemos estar totalmente submetidos a Deus. Viver em total dependência é isso. Por isso que Deus fala que o coração é enganoso, porque se você vai lá e decide algo pela sua própria intuição, pelo seu sentimento, entre aspas, né? E no calor das emoções, você vai fazer besteira, sabe? E a gente tem que estar submetido a Deus justamente até para não fazer besteira. E quando nós estamos submetidos a Deus, está na palavra ali em Tiago 4,7 que o diabo foge de nós. Por isso que é importante estarmos submetidos a Deus. E a oração é uma atitude de submissão a Deus. Porque quando nós oramos, nós não só estabelecemos uma rotina de intimidade com Deus, como também reconhecemos diante dele que nós não somos nada, que dependemos totalmente dependemos totalmente dele, unicamente dele, que a nossa força vem dele, entende? Então a oração também é uma prova de submissão a Deus, uma prova de fé a Deus, que a gente realmente acredita, é por isso que a gente vai lá pedir a Ele todos os dias. É bem diferente daquela questão de que as pessoas falam, oro, nada acontece, e realmente às vezes a gente cai nessa situação porque a gente permite que a carne prevaleça sobre o espírito e acaba
vivendo numa circunstância, na análise de circunstâncias, naquilo que a gente está vendo acontecer, naquilo que a gente ouve de outras pessoas. E está errado, gente. A gente precisa colocar a Deus em primeiro lugar, porque assim está escrito. Buscai primeiro ao reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, quando a gente cumpre essa palavra, quando a gente vive essa palavra, buscar a Deus não é só ir na igreja. Buscar a Deus é buscar a Deus a todo momento. Deus, o que eu faço nessa situação? Deus, me dá clareza, me dá direção, me dá discernimento. Então, se você pensou já em alguma ocasião em parar de orar, a gente vê muita estratégia, infelizmente estratégia humana, sabe? Nesse mundo de restauração de casamentos e relacionamentos. Muita gente, não, entrega para Deus. Sim, é necessário entregar totalmente a Deus. Isso é prova de confiança, de fé, de que Deus vai fazer. Afinal, devemos entregar todos os nossos fardos pesados para não ficar carregando carga desnecessária e nos fatigar. Mas, infelizmente, essa entrega tem sido levada ao lado do tipo assim, pare de orar. Eu já ouvi isso muitas vezes. Pare de orar. Não precisa orar por isso não, Deus sabe o que você quer. Não, é errado. Isso é engano, é laço do inimigo. Nós precisamos continuar orando sem cessar. Precisamos nos manter sempre alegres, confiantes de que Deus vai fazer o melhor para cada um de nós. E se Ele te prometeu a sua família de volta, se Ele te prometeu uma família submetida a Ele, continue lutando. E qual que é a única coisa que você deve fazer se essa peleja não é sua? É orando. É jejuando, entregando ali o seu sacrifício da carne, não por uma barganha com Deus, mas para fortalecer o seu espírito diante desta batalha. Para que você não caia no laço do passarinheiro, na perturbação desse maldito na sua mente. Não seja dominado pelos seus sentimentos, porque aí sim o seu coração vai ser enganoso, uma vez que você fica dominado por sentimentos e age no calor das suas emoções. Então continue orando. O seu marido, a sua esposa, nesse momento, estão tendo atitudes não crentes, porque não estão congruentes com a vontade de Deus, não estão congruentes com a palavra. E quando você ora continuamente por eles, você os santifica. Amém? Então não cesse de clamar ao Senhor, para que Ele nos livre das mãos do inimigo. Não só a nós, a cada um dos nossos filhos, da nossa família, aqueles que se tratam de um relacionamento, da sua futura família. Lute. Não seja acovardado, Deus te fez forte e corajoso e ordenou em tua palavra, seja forte e corajoso. Amém? E essa mensagem de hoje, eu peço perdão porque hoje eu me enrolei um pouquinho, mas eu acho que vocês vão me compreender. Agradeço pela atenção de cada um de vocês, que Deus continue abençoando ricamente a cada um de vocês. Um grande abraço e até a próxima.